Good evening, good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda Curiosidades deste canal. Olha aí a figura de quem nós vamos falar hoje. Na verdade é o Ídolos do Brasil, né? Eu errei até o quadro, mas é curiosidade também. Só que é curiosidade em tom de fofoca, né? Esse quadro. Vamos falar do pai da semana Farroupilha. O nome dele é João Carlos Dávila Paixão Cortes. Ele foi um dos primeiros a pensar. Ele com outros colegas na cidade de Farroupilha, lá nos anos ali nos anos 40, 47 por ali, eles foram os primeiros a pensar no movimento tradicionalista gaúcho. Eu acho mais legal que todas essas inovações sempre vêm pelas mãos dos jovens, né? Embora ele seja jovem há um pouco mais tempo, mas ali em 1947 ele era adolescente. E tem que ser gurizada para fazer coisa nova, né? Ele, para falar bem a verdade, ele é engenheiro agrônomo. Mas o que ele fez foi um marco histórico. Tentei fazer uma piadinha que não deu muito certo. Bom, isso é um trabalho de resgatar ou reabagualar o Rio Grande do Sul. Vou botar outra imagem dele aqui. Ele lá nos anos 40, ele se mudou para Porto Alegre. Para poder estudar. Ele estudava no Colégio Júlio de Castilhos. Bom, galera, aqui ó. Essa é a escola que o Paixão Cortes estudava lá nos anos 40, quando ele chegou em Porto Alegre. Vou voltar aqui pro velhinho. Bom, galera, então, assim, eu vou contextualizar um pouco dele. Ele era um cara meio que da campanha. Ele passava alguns tempos na casa dos avós que era em Santana do Livramento. Só que os avós dele moravam para fora. E o pai dele era engenheiro agrônomo também. E aí tu já imagina, né? Filho de engenheiro agrônomo saiu. Porém, após ter acabado umas peleias que o mundo estava passando, os Estados Unidos estavam impondo a cultura deles. E muita gente queria
viver na cidade. Não, deixa eu me perdi agora. Né? Viver na cidade. E muita gente estava se revoltando um pouco. Estava só a americanização do Brasil e ele era um deles, né? Quando a gente é guri não tem muita coisa para fazer. Esse, a gente tem que achar pra cabeça, né? Então ele começou com os amigos dele, a regaúchar o Rio Grande do Sul. Então ele fez um trabalho quase que de historiador, virou a obra da vida dele. Isso é só uma fofoquinha interna, tá? Então ele pegou e junto com os amigos dele em 47 na escola, fizeram um departamento de tradições gaúchas. Aonde eles iam vestido com as vestes campeiras, cantavam, declamavam, faziam várias coisas que eles chamaram de ronda crioula. Então eles, eu já até saí do roteiro mesmo, que tem que estar contextualizando a época, né? Então foi isso que aconteceu com eles. Tipo, eles guri não tinha nada pra quer dizer, tinha o que fazer, mas né? Se revoltou com a americanização do Brasil, diz vamos reagaúchar essa coisa. E aí começou a vir. Ele tinha as pilchas dele, os amigos dele, que eram de outras localidades rurais que estavam morando na cidade, estavam fazendo o quê? Escrevendo para os pais e pedindo para comprar roupa de gaúcho ou roupa de campo, comprando bota, bombacha, lenço. E começaram a se vestir de gaúcho também. Só até acho legal essas coisas, né? E assim eles começaram a. Só que a obra do Paixão Cortes foi muito mais além disso. Começou na escola. Todo o movimento entre os amigos, porque queriam fazer o que faziam em casa. Tomar chimarrão, escutar música gaúcha. Que na época nem devia ter nome de música gaúcha, né? E aí eles começaram. Aí, aí souberam que havia o. Estavam transladando naquela época o corpo de um general Farroupilha. Acho que ia. Eu sei que ia passar por Porto Alegre. Acho que ia pra cidade dele. Eles foram fazer escolta. A cavalo. Não. Imagina. 8 guri a cavalo, pilchado, cruzando Porto Alegre. Tipo, eu não conheço muito de Porto Alegre. Mas eu fico imaginando a cena. Vamos ver se a gente acha pra botar no nosso vídeo. Olha eles aí. Imagina essa turma em Porto Alegre. A cavalo.
Tipo, eu não conheço quase nada de Porto Alegre. Mal é mal a rodoviária, né? Mas pelo que eu pude ver ali, é um movimento do caramba. Agora imagine isso lá em 40 e poucos. Essa turma a cavalo pela cidade. É bem coisa. Parecia ser. Num primeiro momento, eu acredito. Coisa de guri, né? Porém, o movimento ganhou força. Isso que o vídeo é sobre o ídolo, né? Mas a gente tem que contar a obra dele. A obra histórica que ele fez. O movimento ganhou força. E ele criou. Ele criou o 35 CTG. Ou CTG 35. Eu acho que até. Eu acho que o nome dele. Pode ser que seja só coisa da minha cabeça. Seja pelo ano de início da Revolução Farroupilha, que faz bastante sentido, né? Que ele fez uma revolução tradicionalista, trazendo o tradicionalismo e a Revolução Farroupilha foi uma revoltosa que teve o início em 35. Então, tipo, faz bastante sentido. O YouTube, a gente não apoia revoltas. A menos que seja uma revolta cultural. Olha aí, galera. Como é que é? Aí eu acredito que com outras pessoas que pensavam como ele, começou a se tornar um, um movimento organizado. E aí ele começou a fazer um trabalho de historiador, mesmo sendo engenheiro agrônomo, tendo se formado em engenharia agrônoma, sendo engenheiro agrônomo, que ele passou a ser depois, né? Ele nunca deixou isso de lado e fez um trabalho de historiador, procurando aqui, ó, o laçador. Achou que é o laçador esse daí? Ou não é? Não, não é. Mas é um gaúcho parecido com ele. Esse? Agora eu vou voltar pra mim aqui. Eles, pelas campanhas, onde ele. Alguns lugares ele ia trabalhar, eu acredito. Ele começou a falar com pessoas mais idosas e gravar, tipo, coisas tradicional, tipo, as histórias dessas pessoas, pra eles replicarem depois. Tipo, a história que eu digo, o tempo, né? As lembranças da época. E, e geralmente é com pessoas da campanha. Queria conversando e vendo como era o tempo para depois de uma certa forma dentro do CTG reviver isso. Aí nos bailes de campanha, vendo como eram as danças que se dança lá fora, vendo como é as coisas. Nas localidades rural tem. Sempre tem aquelas localidades tem uns bailão, né?
Tem um lugar lá que tem o bailão e nesses bailão ele foi gravando uma filmadora Super 8, algumas coisas, com gravadores de fita, gravando áudios. E assim, o Paixão Cortes fez a Semana Farroupilha. Bom, esse vídeo já ficou bastante longo. A gente conversou bastante sobre ele. Foi bem legal. Então acho que é isso, galera. Por enquanto vou deixando esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fui!